E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre a situação de Dimitri Payet no Vasco e o verdadeiro motivo pelo qual o Payet não deve seguir no Vasco nessa temporada de 2025. Eu acredito até que o futuro do Payet vai ser se aposentando após o fim desse contrato com o Vasco, que termina agora no meio do ano. Então ele tem mais alguns meses para jogar pelo Vasco, Campeonato Brasileiro, tem alguns jogos aí para fazer. Pode ser que ele comece muito bem o Campeonato Brasileiro e que o Vasco renove o contrato do Payet, que veja, nossa, vale a pena renovar o contrato do Payet, mas eu acho difícil. E aí eu vou citar alguns pontos pelos quais são os verdadeiros motivos pelo qual o Payet não vai seguir no Vasco. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E antes de começar o vídeo, para quem não sabe ainda, tá rolando nossa rifa premiada aqui no canal, no qual você pode ganhar 10 mil reais em prêmios por apenas 99 centavos. É menos do que o dinheiro de um cafezinho, é menos do que o troco do pão e você pode ganhar 10 mil reais. Inclusive, se você comprar um bilhete agora e sair um desses números premiados que está aparecendo aqui na tela, você já garante 200 reais na hora no seu Pix. Isso você acertar um desses números premiados aqui. Fora também que você já está concorrendo ao prêmio principal de 5 mil reais e o segundo prêmio que é de 3 mil reais, além de também concorrer aos top compradores. Então são uma série de prêmios que você participa por apenas 99 centavos. No primeiro link aqui do comentário fixado. E o primeiro grande motivo pelo qual o Payet não deve seguir no Vasco é a situação financeira do clube. A gente sabe que o Vasco está em busca de um investidor, que o Vasco no momento tem uma SAF, mas uma SAF que não tem investidor, então não tem muito dinheiro. O Vasco está tentando de todas as formas manter a folha salarial em dia e tem conseguido manter. E o Payet é um custo altíssimo para o Vasco. O Payet custa 1.500.000 por mês de salário. É um custo alto para o Vasco ter somente no banco de reservas o Payet. É um jogador que nessa temporada de 2025 agregou muito pouco ao Vasco. A gente conta nos dedos. Se eu não me engano, foi um jogo somente em 2025, aquele jogo lá da Copa do Brasil, que ele conseguiu jogar bem. De resto, o Payet não conseguiu ser produtivo para o time do Vasco em nenhuma partida esse ano. Então é um custo-benefício muito ruim para o Vasco atualmente manter o Payet no seu elenco. Na temporada passada ele até conseguiu fazer alguns jogos ok, alguns jogos mais ou menos, principalmente aquele jogo lá contra o Bahia. Mas continua sendo um custo muito alto para ter um cara que a cada, sei lá, 10 jogos, um ele vai jogar bem, um ele vai desempenhar bem. Então o Payet, para ele continuar no Vasco com o salário que ele tem, ele teria que pelo menos a cada 3 jogos jogar um bem para pagar o custo-benefício. Isso não vem acontecendo. O Payet hoje é reserva do Felipe Coutinho. O Coutinho tende a renovar com o Vasco, pelo menos até o final da temporada. E o Vasco tem dois custos altíssimos para a mesma posição: Payet e Coutinho. Payet e Coutinho são custos altíssimos. Então o primeiro motivo é a situação financeira do Vasco, que faz o Vasco não querer renovar com o Payet pelo valor que ele ganha. Inclusive ontem saiu uma notícia da Atenção Vascaínos de que o Vasco ofereceu no início dessa temporada, em janeiro, para o Payet uma renovação de contrato, só que teria um reajuste salarial. Ele passaria a ganhar algo ali na casa de 750 mil reais por mês, que ainda é um salário alto, mas reduziria basicamente aí pela metade o salário do Payet. E aí ele não aceitou essa proposta de renovação. Ele quer renovar sim com o Vasco, ele até quer renovar com o Vasco, mas com o mesmo contrato que ele tem hoje. E aí, o custo-benefício que ele entrega em campo não vale a pena, na minha opinião. Então, se ele não quiser realmente reduzir o salário, não faz sentido o Vasco renovar o contrato do Payet. E esse é o grande motivo. O Payet não desempenha dentro de campo, por isso o contrato dele não será renovado. Não tem muito mistério. Se o Payet estivesse jogando muito, comendo a bola, o contrato dele seria renovado, mesmo se ele ganhasse 2 milhões por mês. Só que como ele não desempenha dentro de campo, é um custo-benefício ruim para o Vasco. Então, por isso, o contrato de Dimitri Payet não será renovado. Ele não aceita reduzir o salário dele e o Vasco não vai aceitar continuar pagando o mesmo salário para o Payet pelo desempenho que ele vem entregando dentro de campo. O que faria mudar essa história que eu falei? Pô, se ele iniciasse o Campeonato Brasileiro voando, fazendo gol, dando assistência, ou até mesmo visivelmente a gente visse, cara, o Payet dentro de campo tá fazendo a diferença para o time do Vasco. O que eu acho muito difícil disso acontecer, pelo fator idade. O Payet já tem 37 anos de idade. Já é um jogador que tem uma idade mais avançada. O Payet, até os 32 anos dele, 33, até 34 anos, ele jogou muito bem. Depois disso, ele teve uma queda de produção. E chegando no Vasco, a queda de produção dele ficou
mais clara ainda porque, primeiro, o time do Vasco não ajuda tanto tecnicamente ao redor. E segundo, o próprio Paê já não consegue desempenhar o mesmo futebol que ele desempenhou outrora na sua carreira. Outro motivo também pro Paê não renovar com o Vasco é que ele tá longe da família, né, cara? O Paê tá morando aqui no Rio de Janeiro já há bastante tempo, sozinho, a gente pode dizer. A família do Paê está toda lá na França, filhos, esposa e tudo mais. E ontem ainda surgiu uma notícia de traição do Paê. Cara, eu não me importo se o pai tá traindo a esposa dele, se ele não tá, os problemas dele pessoais, cada um faz a sua escolha pessoal. O que me interessa ao pai é o desempenho dele dentro de campo. Então, ele tá traindo com tal pessoa ou não, isso aí eu acho que pouco interessa ao torcedor do Vasco. E eu também não acho que é uma surpresa para as pessoas que o pai tá traindo. Cara, o cara tá morando aqui no Rio de Janeiro sozinho há muito tempo. Você acha que o pai não tá. Tem que ser muito inocente para achar que o pai tá sendo fiel. Tem que ser muito inocente, né? Infelizmente, ainda se tratando de jogador de futebol, cara com dinheiro, francês, aqui no Rio de Janeiro. Pô, sério que é novidade? Que ele tava traindo a esposa dele? É óbvio que não. Claro que não é novidade. Só que agora veio à tona. E eu acho que isso é algo que vai fazer ele voltar pra França? Claro que não, cara. Tu acha que a mulher dele também lá já não sabia, a esposa dele? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Não, ela confiava no pai, achava que ele tava com ninguém aqui. Com certeza essa não foi a primeira e não será a última vez. Uma coisa que é certa, todo jogador de futebol vai trair, cara. Ou 99,9%. Se tiver um, dois aí fiéis, né? Tem um caso lá do Kaká. Mas eu não acho que isso seja um fator determinante para ele renovar ou não com o Vasco. Ele não vai renovar porque ele tá traindo, ele tem que voltar para França? Claro que não. Se o Vasco pagar 1.500.000, ele renova. E o Vasco só vai pagar 1.500.000 se for consequência das atuações dele dentro de campo, que eu acho muito difícil que ele volte a desempenhar dentro de campo. A problemática para o Vasco é, não vai renovar com o Paê, vai trazer outro para o lugar com o mesmo valor de salário? Não vai trazer. Eu te garanto que não vai trazer. É mais fácil eles contratarem 5 jogadores ganhando ali, sei lá, 200, 300 mil reais, jogadores mais básicos, mais fracos, do que trazer um jogador brabo, assim a gente pode falar, né? Um cara de nome. Então esse é o motivo do Paê não renovar com o Vasco. Muito se especula que é traição, que é isso, que é aquilo, não. O motivo é que ele não tá desempenhando em campo, é simples. Hoje o Paê, infelizmente, não desempenha mais em campo pela questão da idade. Mas eu queria muito que o Paê estivesse jogando muito bem. Infelizmente as coisas não são assim, cara. A idade chega para todos, a idade pesa para todos. Isso é o futebol. O futebol é um esporte que ele pede muito fisicamente dos atletas, pede muito mentalmente também. Se você não estiver bem mentalmente, se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir desempenhar bem dentro de campo. Mas é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração do Francisco. É nóis e fui!